Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 5 jornalistas. Renata Fã, apresentadora do programa Jogo Aberto, da Band. Davi Vieira, repórter de Veja.com, o site de Veja. Eduardo Orrata, repórter da Folha de São Paulo e biógrafo do nosso entrevistado Anderson Silva. Vladir Lemos, apresentador e editor-chefe do programa Cartão Verde, aqui da TV Cultura, e Pablo Miyazawa, editor-chefe da revista Rolling Stone Brasil. Como sempre, teremos também as ilustrações do nosso cartunista Paulo Caruso. Hoje, excepcionalmente, como o programa está sendo gravado, não haverá interação com as redes sociais. Anderson Silva, queria começar com uma curiosidade de leigo. Acho que todos que não entendem bem um lutador profissional se fazem essa pergunta. Elas são 2 perguntas encadeadas. Primeira, um lutador profissional consegue sentir raiva dos adversários? Segunda, não sentindo, como é que se faz para ter vontade aí de espancar uma pessoa que a gente às vezes mal conhece e que certamente não fez nada de tão grave para merecer tanta pancada? Com você. Não, eu particularmente não sinto raiva. É um esporte ao qual você tem que se dedicar 100% para você ter o resultado 100%. É natural. É um esporte de contato. Os 2 atletas estão ali para vencer, né? Mas eu não sinto raiva, não. Eu acho que a raiva acaba atrapalhando. Antes e depois da luta, tudo normal. Tudo certo. Não precisa fazer nenhum esforço. Não, você tem que ter a concentração necessária para você saber levar as provocações, porque a provocação é normal, é uma coisa natural, é o que vende a luta, é o que as pessoas querem ver, né? Mas você tem que, no final, é um esporte. Os atletas têm a consciência de que eles se preparam 4, 5 meses para estar ali e dar o melhor, cada um naquilo que fez, e há um respeito muito grande, ninguém tá ali com raiva de ninguém. Você quer vencer, né? Completando essa pergunta, você já brigou certamente fora da profissão, e aí você sentia raiva. E como é que era? Quando eu era garoto, ficava mais sim. agressiva quando você era garoto? Então, porque assim, eu sempre fui muito menor que os meus amigos, né? E com os garotos aos quais eu brincava quando eu era pequeno. Então, é claro que você sentia raiva. E até muito antes de eu começar a treinar arte marcial. Porque a arte marcial te ajuda a controlar isso. Perfeito. Ô Anderson, Vladir Lemos. Você se mostra tão sereno, nem depois de levar alguns golpes a raiva não surge? E se não é a raiva, que sentimento é esse que te move quando você está em cima do... É você superar, você vencer, né? Porque o que me move a fazer o que eu faço é amor ao esporte ao qual eu pratico, né? É amor à arte marcial. E ali, quando você está lutando, você não pode ter raiva. São poucos sentimentos que você pode colocar para fora ali, né? Porque a raiva pode te atrapalhar, né? A raiva aliada com a adrenalina, ela acaba te atrapalhando. Então você tem que ter controle sobre a situação, sobre medo? você mesmo. E medo? Medo existe. Tem que ter o medo. O medo ajuda você a respeitar o que você não conhece. Renata. Agora eu fico pensando o seguinte, na teoria, um lutador ele tem que ter um autocontrole, uma concentração elevada. Agora é muito difícil para qualquer pessoa e também para um lutador lidar com as críticas. Quais são as piores críticas? A da imprensa, a do público em geral, que também são os seus fãs, ou as críticas dos próprios companheiros e por quê? É complicado. Crítica é sempre crítica, né? Você tem que ter... Eu acho que você tem que ter sempre a consciência de que as críticas vão haver dos amigos, da família, das pessoas que não são tão próximas, da imprensa, dos fãs. E você tem que saber conduzir isso, né? É uma coisa normal, que quando você chega em determinado ponto, em qualquer carreira, você vai encontrar isso. Então você tem que ter serenidade para lidar com a situação. E você tem? Eu tento. Eu não sou perfeito, não. Eu tento. Pablo Miyazawa.
Anderson, você sempre diz que continua a lutar até hoje porque você gosta e não por obrigações contratuais. Só que quando você apanha, se machuca, ou no caso da última luta, quando você perde, você acha que esse tipo de coisa abala a sua confiança no negócio? Ou seja, você perde um pouco do amor pela luta porque você perdeu? Não, eu acho que... eu acho não, tenho plena certeza. O que a gente tem que ter é amor ao que você faz, né? Cada um aqui é especialista no que faz, você tem que ter amor. E às vezes você encontra algumas dificuldades. Você nem sempre vai vencer, você nem sempre vai ser bem sucedido num negócio. E você não pode desistir por conta disso. Você tem que encontrar uma maneira de aprender com o erro, aprender com a derrota e se superar e voltar melhor, né? É isso que eu procuro fazer sempre, independente de vitória ou derrota. Eu faço o que eu amo e o que me dá satisfação de fazer isso é ser uma pessoa saudável, né? Poder acordar todos os dias, saber que eu posso interagir com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos. Isso me dá a motivação para continuar fazendo o que eu faço. Eduardo Rata. Anderson, aqui. E indo de carona aqui na pergunta da Renata, aliás, indo no oposto, o quão muito de um fardo é você ter que cumprir o papel de celebridade, cumprir as expectativas que as pessoas depositam sobre você? É um peso muito grande. Você, tipo, quando você perdeu a sua última luta, você se sentiu aliviado de alguma forma? Boa pergunta, Rata. Boa. É complicado, porque quando eu comecei a treinar, eu não tinha nada disso, né? Era simplesmente, eu ia para academia simplesmente porque eu gostava de arte marcial. Eu nunca treinei para ser campeão do mundo. Eu sempre treinei para ser tão bom quanto os meus professores. E as coisas foram me levando para esse caminho, né? Não é muito fácil, é difícil. Você tem que ter, né, como eu havia dito, você tem que ter pessoas corretas do teu lado para que possam conduzir a tua carreira fora da luta, para que você possa encontrar um equilíbrio. Eu me senti aliviado porque antes de ir para o UFC, eu já tinha feito algumas lutas sem derrota e fui para o Cage Rage na Inglaterra, fiquei 4 anos no Cage Rage vencendo. E depois disso eu fui pro UFC, né? Eu cheguei no UFC com vitórias, então da minha primeira luta até essa minha última luta, foram todas vitórias. Então você acaba depositando uma certa confiança nas pessoas, você acaba deixando as pessoas tão acreditadas que você é imbatível, que quando isso se volta, você perde, você não pode perder, você não tem o direito de perder, né, para os fãs. E isso é meio complicado, você tem que ter a cabeça boa para lidar com isso. E o que você achou que ia acontecer quando você perdesse? Ou se você perdesse? Então, eu sempre procurei entrar lá e fazer meu trabalho, independente de vitória ou derrota, sair inteiro, voltar inteiro para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa. Mas quando eu perdi, eu falei, poxa, perdi, né? Fazer o quê? Eu já perdi em outras situações. Quantas derrotas você sofreu? Eu acho que com essa última são 5 derrotas. Toda a carreira. Em toda a minha carreira. Davi Correia. Você falou que se demorou um pouco para assimilar a sua derrota. Quem te encontrava no cassino depois da sua derrota lá em Las Vegas tinha certeza que você tinha vencido a luta. Você estava muito tranquilo, calmo. Você se preparou mentalmente para aquilo ou demorou realmente cair a ficha que você tinha perdido, tudo que você ia ter pela frente, tudo que você ia ter que passar para reconquistar o cinturão? Então, Davi, eu treino desde os meus 8 anos de idade, né? Eu treino arte marcial desde os meus 8 anos de idade. O MMA é um esporte novo. As pessoas confundem a arte marcial, né, a filosofia da arte marcial com um esporte novo, que é o MMA. E a filosofia da arte marcial te dá isso, te dá confiança para você lidar com algumas situações, né? Você aprende a se entender, você aprende que você não é melhor que ninguém, você aprende que você pode perder e que você tem que enfrentar as derrotas, as vitórias com naturalidade, né? Você tem que ter as pessoas por trás para te ajudarem a você entender isso, mas você principalmente
tendo essa consciência, eu treino desde os meus 8 anos, né? Então, o meu treino sempre foi voltado para isso, sempre voltado à filosofia da arte marcial. Ô Anderson, agora você sabe, como todos nós sabemos, que o grande assunto, quando se fala em MMA nos últimos tempos, em relação à sua luta, é a legitimidade do resultado, né? Eu queria que você falasse um pouco, até como é que você tem encarado esse tipo de crítica, ou esse tipo de suspeita, melhor dizendo, se você acha possível, diante de toda a cifra envolvida também, nessa questão toda, a questão das bolsas, revista econômica mesmo fazendo matéria e reportagem mostrando que um lutador perder, às vezes é muito mais lucrativo do que um lutador que só ganhe, entendeu? Como é que você tem assimilado tudo isso? É complicado, porque ninguém quer perder. Eu nunca treinei para perder, né? Atleta de alto nível, ele nunca quer perder, você quer sempre estar ganhando, né? Para os negócios, para o UFC, lógico que é muito melhor uma revanche, né? Ter uma outra luta, mas para mim não é bom. Eu queria ter vencido a luta. E como é que você revê a luta hoje em dia mentalmente? Assim, você se culpa por alguma coisa, por aquela coisa de baixar a guarda? O que você disse, Anderson, no mesmo dia da luta, você disse, ou pouco depois, você disse que ia avaliar, ia rever a luta, avaliar os erros, né? Onde é que você... o que é que você poderia ter feito de diferente? Então, como é que foi essa avaliação? Que é a pergunta do Vladir. Né? Então, minha avaliação foi a seguinte. Logo depois da luta, fui fazer os exames que a comissão pede e parei, dei um tempo, liguei para casa, falei com todo mundo, falei que estava bem e tal. E foi passando, né? Aquela adrenalina foi passando, aquela coisa de ficar triste foi passando. E eu vi a luta de novo. O que eu cometi foi um erro simples, um erro básico, ao qual eu treino todos os dias para não cometer esse erro, e foi o que eu fiz. Eu tinha que ter dado um passo atrás e eu não dei, né? E isso custou o título do Brasil. Mas é uma coisa que é natural, que você, com o tempo, você vai perdendo um pouco o foco e você tem que ter essa consciência de que você tem que estar sempre no foco. Mas não é sempre que você está bem, não é sempre que você acorda de bem com a vida, que você acorda feliz e está 100% no foco, né? E esse foi o dia que eu não estava no foco. Renata? Pois é, eu fiquei pensando uma coisa aqui. Num primeiro momento, você disse que não teria uma revanche. Depois você mudou de ideia. O que motiva mais? A revanche propriamente dita, o fato de você ter uma outra oportunidade de vencer um adversário, o fato de você não aceitar que você cometeu um erro básico, como você acabou de dizer, ou porque isso é o esporte e porque o esporte que vocês praticam pede o negócio, o business? O que é mais importante nessa hora, para você ter revertido essa decisão? Então, a decisão foi tomada porque no meu contrato, no novo contrato que eu assinei com o UFC, tem uma cláusula que diz, independente de quem eu lutasse, se eu perdesse ou ganhasse, teria uma revanche. Por motivos, né, óbvios, é claro que para o negócio é muito bom, para o UFC é ótimo. Mas eu me senti motivado a fazer a revanche logo depois ter recebido uma visita do Dana, conversou comigo, falou, calma, cara, você tá no teu contrato, que você pode ter a revanche se você quiser, porque eu respeito também o momento que o meu adversário tá vivendo, o momento que ele viveu, né? Ele venceu o cara que estava 7 anos invicto, então, eu não quero a revanche, deixa o cara viver o momento dele, é o momento dele, eu não quero isso, entendeu? Mas aí o Dana White achou melhor, pelo negócio, fazer a revanche. Eu falei, bom, eu vou fazer porque eu gosto, não porque eu tenho obrigação de fazer a revanche. Eduardo Arrata, vocês podem interferir. Né? Aliás, eu queria só complementar a pergunta dela. Eu queria fazer uma outra, mas queria complementar primeiro. Mas você falou que não gostaria mais de disputar o cinturão, na verdade. Por que você mudou de ideia? Então, justamente por eu lutar, eu fazer a revanche com o cara que está com o cinturão, que ganhou o cinturão de mim. Então, eu automaticamente, se eu ganhar o cinturão, vou ter que manter esse cinturão, né, por ter a coisa da competição. Mas se eu tivesse, se não tivesse no meu contrato e de repente eu pudesse falar, olha, eu não quero mais lutar pelo cinturão, eu quero continuar lutando, mas não quero mais essa responsabilidade de ter esse título. Até porque eu tenho que ter essa responsabilidade porque a gente não tem alguém para manter esse título aqui no Brasil ainda, né? Os meus votos estão sendo 100% para que venham logo o Jacaré e outros atletas que possam
manter esse cinturão no Brasil. Não que eu esteja desistindo, mas é a minha opinião. E no passado, você já indicou que você queria fazer de 3 lutas só, e agora você assinou um contrato de longa duração. Eu queria saber o que acontece nos 2 cenários. Você recupera o título, e o que acontece? E se você for derrotado na próxima luta, o que acontece também? Então, se eu vencer... Se eu vencer, não. Eu vou vencer. Eu vou manter o cinturão até quando der, né? É um título, é um patrimônio brasileiro. Eu considero o cinturão do UFC da minha categoria um patrimônio brasileiro. Ele tem que se manter aqui no Brasil. Anderson, por favor, pode completar. E segundo, se eu perder, eu acho que eu continuo fazendo as minhas lutas e vou tentar fazer lutas tão boas quanto as que foram pelo título ou outras lutas qualquer que realmente o público vai assistir, né? Anderson, o Ricardo Prado, que foi recordista mundial, não me lembro da especialidade, se era 200 ou 400, 400 metros medley, 400. No começo dos anos 80, ele disse o seguinte para mim na Olimpíada de Los Angeles. Ele falou, a sensação que eu tenho quando eu salto na piscina é que eu estou com o Brasil nos ombros. Todo mundo exige a vitória, que é isso que você acabou de dizer. E o Nelson Piquet, numa definição famosa, disse que para o brasileiro o segundo é o primeiro dos últimos, né? Puxa a fila dos últimos. É assim que você se sente no momento ou não? Não, No eu me Brasil. sinto... a minha responsabilidade como atleta é dar exemplo para as crianças, dar exemplo para os novos atletas e mostrar que qualquer pessoa pode conquistar o que ela deseja desde que ela lute pelo que ela quer, né? Eu sempre, dentro da arte marcial, eu conquistei tudo que eu tenho hoje, né? Dentro da modalidade que eu pratico e é o que me motiva muito mais, é o que me dá motivação. E aí, com isso, veio a responsabilidade de levar o meu país aonde ele chegou hoje graças ao meu esporte, né? Então eu tenho a responsabilidade, sou patriota, vou sempre representar o Brasil em todas as competições que eu for participar, e é uma responsabilidade muito grande. Você ser o segundo não é bom em lugar nenhum, né? Ninguém gosta de ser segundo. E os brasileiros cobram muito isso. Cobram muito. Né? É natural, é uma cobrança natural. Anderson, agora que a derrota já é coisa do passado e você já está pensando na revanche, dá para dizer qual é a pior coisa que existe quando você perde? E se existe alguma coisa, qual é a melhor coisa de perder? A pior coisa são os falsos amigos, né? É a pior coisa que tem quando você perde. Você descobre quem são seus amigos de verdade, quem são as pessoas que estão do teu lado de verdade, né? E você não consegue detectar os problemas quando você vence. Como é que eles reagem, Anderson? Só para... É uma coisa muito simples. Eu já vivi muito isso, né? Em outras ocasiões, na minha época do Pride, né? Eu já tive derrotas as quais eu não podia perder na época, né? Por questões financeiras. Até hoje em dia eu faço, mas faço com muito mais amor e não estou preocupado se eu vou ganhar ou não, se eu vou perder. Mas é aquela coisa de todo mundo estar do teu lado quando você é o campeão, e quando você perde, você vê um monte de gente virando as costas. É uma coisa natural. Quer dizer, natural em aspas, né? A gente é um pouco triste isso. Mas é bom porque você consegue detectar onde estão os verdadeiros amigos e onde estão os problemas. Quando você está vencendo muito, é muito difícil você ter pessoas que vão te puxar e vão falar, ó, até aqui deu, para porque está errado, né? Vai sempre ter as pessoas sempre falando que você está certo, mesmo você estando errado. Acabei abrindo um parênteses na tua pergunta, pode refazer. Você detectou os problemas com essa derrota? Foi o lado bom disso aí? Foi fundamental, eu acho. E quais foram esses problemas que você viu? Os problemas foram básicos, né? Dentro da equipe, algumas coisas que estavam... Não com as pessoas, mas dentro da equipe a gente estava tendo... Porque quando você tem uma equipe, a equipe tem que trabalhar num só objetivo. Quando você tem um grupo de pessoas, o grupo, cada um tem um objetivo. Tá todo mundo junto, mas cada um tem um objetivo. E não era isso, né, o principal foco. O principal foco era uma equipe
voltada com um objetivo só, que era a gente continuar mantendo o título no Brasil. E foram indo coisas que foram levando a tirar o meu foco, foram pequenos detalhes, uma noite mal dormida, e isso acabou atrapalhando também, né? Então você começa a analisar isso de uma outra forma. Você fala, pô, peraí, então isso realmente estava errado. Eu tinha que ter mudado isso antes e não mudei. Mas agora a gente aprendeu com os erros e estamos mudando. Aproveitando o que você falou, recentemente você falou que na próxima luta vamos ver o novo Anderson Silva. O que é o novo Anderson Silva? O que vai acontecer de diferente? É um Anderson mais maduro, né? Eu acho que quando você passa por alguma situação a qual você é derrotado ou você é falho no trabalho que você foi designado a fazer, você acaba aprendendo com o tempo, né? Você acaba, poxa, eu podia ter feito desse jeito que ia dar certo, né? Então, eu acredito que eu estou mais maduro. Você acha que você perdeu uma das suas principais armas, que era trabalhar o psicológico do adversário? Não, acho que o trabalho psicológico que a gente usa ali, aquela coisa de trabalhar o psicológico do adversário, é uma coisa muito, muito vaga, porque o adversário pode ser um cara muito concentrado, que está ali tão bem quanto você, psicologicamente, né? Então não tem muito isso, as pessoas confundem, falam, pô, a maior arma do Anderson é atrapalhar o psicológico do adversário dele. Não, eu tô ali para fazer o meu trabalho bem feito. Eu acho que o que me diferencia dos atletas, ou o que me diferenciava dos atletas até hoje, era simplesmente a minha vontade e a minha maneira de lutar, né? Isso que fazia a diferença, né? Enquanto eles estavam fazendo 2 coisas, eu estava fazendo 1000 coisas, entendeu? Então, eu acho que isso que mudou um pouco. Agora, como é que você reage quando as pessoas dizem que pelo fato de você chamar o seu adversário, de você encarar esse adversário e até certo ponto provocá-lo, desestabilizá-lo, que é uma tática também, eu imagino, como é que você reage quando as pessoas falam que você subestima os seus adversários, que você, de certa forma, até humilha os adversários? Você já deve ter ouvido isso, já deve ter lido sobre isso. Quando alguém diz uma coisa como essa, qual é a sua reação? Então, minha reação é simples. Eu não cheguei até onde eu cheguei humilhando ou desrespeitando meus adversários. Eu procuro fazer o jogo ao qual é melhor para mim, né? É melhor para que eu possa vencer, né? Eu tento sempre levar a luta para meu favor, né? Para que eu possa vencer o meu adversário. E isso acaba atrapalhando um pouco, né? As pessoas acabam se confundindo um pouco. Acaba criando aquela coisa das pessoas, pô, mas esse cara é arrogante. Tá? Mas se você for ver as lutas do Muhammad Ali, ver as provocador, lutas... na verdade. Você é um provocador. É um estilo ao qual eu me adaptei bem e até hoje teve bons resultados. Mas Muitos. Anderson, mas você concorda que nessa última luta talvez você tenha subestimado um pouco o Weidman porque ele tinha só 9 lutas e você era o cara do momento? Será que você não começou a acreditar demais assim no que a imprensa mesmo fala? Não, até porque estava todo mundo apostando todas as fichas no Weidman, né? O meu erro foi estar um pouco desconcentrado e não ter dado um passo atrás. Passo atrás. Se eu tivesse dado um passo atrás, não tinha acontecido nada daquilo. Que a sua posição na hora que ele acerta aquele soco lá não era uma posição que você conseguia se desvencilhar do eu já golpe, tinha feito todo o movimento de esquiva, não tinha mais o que eu fazer. Eu tinha que ter dado um passo atrás e acabei não dando justamente por isso, por não estar com a cabeça 100% voltada naquele momento para a luta. Então isso me atrapalhou muito. No que você estava pensando então? Poxa, nem sei o que eu estava pensando, mas não estava pensando na luta, sabia? Eduardo, nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já já com o nosso campeão Anderson Silva. Voltamos com o fenômeno dos ringues, Anderson Silva. Anderson, há alguns anos, já o escritor, jornalista e escritor Gay Talese escreveu um perfil que se tornou um clássico, o perfil do lutador de boxe Floyd Patterson. Ele tinha acabado de perder a luta contra o Sonny Liston por nocaute
quando ele conversou com o Gay Talese, que num dos trechos desse perfil, desse texto, diz o seguinte: quem está falando é o Floyd Patterson, já ex-campeão. Quando você é nocauteado, a sensação não é ruim, é até boa. Você não sente dor, só se sente fortemente inebriado como se flutuasse. Não vê anjos nem estrelas, apenas é envolvido por uma névoa agradável. Depois daquele soco de Liston, imaginei que toda a plateia havia subido ao ringue e me rodeava carinhosamente como uma grande família. Depois é que veio a percepção de tudo que tinha acontecido. Isto que valeu para o boxe, e vários lutadores de boxe, pugilistas, confirmaram esse depoimento, vale para o MMA? Você sentiu alguma coisa parecida no nocaute? Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei um nocaute. Como é que é? É horrível. É horrível. É horrível. O que você é horrível, sentiu? É péssimo. Eu não senti nada. Nada? Só quando eu acordei. Quando eu acordei que eu vi que o juiz estava em cima de mim, eu falei, não, eu perdi, não acredito. Aí, e foram segundos. Que ali Parece é um momento muito mágico, tempo. né? O nocaute acontece num momento mágico. É um momento mágico que todo atleta tem, né? E aí, quando eu acordei, eu falei, caramba, acabou. Acabou, eu estava sentado, aí eu falei, acabou. Eu me senti aliviado, mas ao mesmo tempo triste, né? Eu falando, não acredito, fui nocauteado. Mas isso foi bom, porque agora eu sou um lutador completo. Né? Faltava o nocaute. Eu já vivi todas as emoções que precisava. Mas como é que fez a conjunção de tudo? Você despertou e sabia tudo que tinha rolado? Você realmente dormiu e demorou um tempo depois para cair eu a ficha? desliguei, foram segundos ali, eu desliguei. Eu tomei o soco, caí, meio grogue, aí tomei acho que mais 2 ou 3 socos, mas eu tava inconsciente, né? Aí quando eu acordei mesmo, eu já tava o médico da comissão e o juiz já tava ali comigo, então... Era a cena que te elucidou tudo, na verdade. Anderson, Por favor. quem te conhece pessoalmente sabe que esse seu comportamento em pesagens ou dentro do octógono é Folclore. É ferramenta do lutador, certo? Mas você acha que esse personagem que você criou, ele atrapalha a manutenção da sua humildade de dia a dia? Você se considera humilde e consegue lidar com esse personagem estranho que você tem que usar nos conflitos? Aí depende do ponto de vista de cada um, né? Eu me considero uma pessoa humilde, né? Mas depende muito do ponto de vista de cada um. Às vezes as pessoas não me conhecem e acabam tomando, né, as suas decisões precipitadas sem me conhecer. Eu nunca julgo alguém sem conhecer a pessoa, sem pelo menos ter trocado algumas palavras com ela, né? Eduardo. Anderson, você falou que pretende recuperar o cinturão e manter o cinturão durante um tempo até surgir alguém que possa substituir você para continuar carregando esse legado. Só que tem uma coisa, podem surgir bons lutadores, habilidade como lutador é uma coisa, e carisma é uma coisa bem diferente, assim. Você acha que vai surgir alguém num futuro próximo que possa substituir você dentro do octógono e fora também? Porque até mesmo assim, você se expressa bem. Até a voz eu acho que ajuda, porque você não tem aquele estilo de brutamontes, assim. Você tem a voz mais fina, até torna mais querido pelas crianças. Falar da minha voz fina. Eu sabia que eu ia sofrer bullying com a minha voz. Mas você acha que vai surgir alguém com o mesmo carisma que você tem fora do octógono? Então, Rata, o meu principal objetivo agora como atleta e como atleta do Brasil, que as pessoas assistem, que as pessoas gostam de ver, que as pessoas gostam de ter como referência, é justamente esse o meu objetivo. É passar para os novos atletas, para as crianças que querem não só treinar uma modalidade de luta, mas jogar futebol, jogar tênis, jogar vôlei, jogar basquete, judô, enfim. É passar isso, passar essa serenidade. Eu acho que o que dá isso para um atleta é a família. Isso é fundamental, né? É fundamental você ter bons professores, você ter boa educação dentro da sua casa e isso se estender para onde você for. Isso é fundamental para que você consiga alcançar esse status. Eu acho que é isso. Mas você concorda que carisma é uma coisa que você ou nasce com ele ou não nasce?
Carisma você não aprende. Não aprende, mas é uma coisa que as pessoas vão ter que começar a entender isso, né? Que é natural. Ninguém vai gostar de um cara marrento que tem a orelha toda detonada e com a voz grrr, e que, pô, não sabe tratar bem uma criança, que não sabe falar com as pessoas. Isso é horrível, péssimo. Agora, quando você descobriu, até usando um apelido de um amigo seu, Ronaldo, quando você descobriu que você era um fenômeno, quando você teve a consciência de que você não era um mero lutador, você não estava ali para compor um grupo de lutadores, quando é que essa consciência apareceu? Pô, eu acho que eu sou mais um dentro de um grupo Não, mas de... não é, Não né, é. Anderson? Não é. A Renata disse. Até você acho que eu disse. sou Ele está mais um. mostrando que ele é humilde, mas E você... você, numa das respostas que você deu, você até disse, não, eu quero mostrar que toda criança pode ser o Anderson Silva. Não é bem assim, né? Eu não É digo nem difícil como ser um atleta. Anderson Silva, você sabe que não precisa de agrados Não, para não, avaliar mas a tua não, qualidade. eu não digo nem como constatando. atleta, mas como referência. Eu saí do nada, né? Eu saí do nada. Eu fui um cara que trabalhei em lanchonete, eu fui ajudante de pedreiro, fui segurança. E as coisas as quais eu passei na minha vida toda foram fundamentais para formar meu caráter. A educação que eu tive dentro da minha casa. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O que o esporte está me dando agora é poder passar isso de outra forma para as pessoas que estão me assistindo, para as pessoas que são meus fãs. Né? Então, eu acho que quando eu falo no sentido de ter novos Anderson Silvas, os novos, nessa questão. Qualquer pessoa pode, desde que ela queira, desde que ela se identifique e tenha força de vontade para fazer alguém isso. pode aparecer, né, na sua vida, alguém diferente, alguém que você possa até, de repente, conduzir. Mas Anderson Silva é um só, e você vai ser uma referência eterna no MMA. Bom, espero que eu continue sendo referência, né? Mas eu não me coloco nessa posição. Acho que eu tenho muito para aprender ainda, tenho muito para crescer como ser humano, como pessoa. Pô, é tanta coisa para perguntar. Quanto à voz, fica tranquilo, que eu nunca tinha te ouvido tão de perto e ela nem é tão fina assim, viu, Anderson? Que bom, que bom. A melhor observação que ele ouviu até agora. Você falou muito de criança, que citou mesmo a sua própria história, essa coisa de envolvimento com as artes marciais desde os 8 anos de idade. E eu, sabendo que ia participar do programa aqui, tive a curiosidade de entrar na internet e acompanhar algumas discussões com relação a MMA e crianças. Se fala muito e se discute muito, quer dizer, a maioria das pessoas que eu li lá, as informações que eu obtive, é que todo mundo envolvido com educação física fala que não se deve praticar MMA antes dos 16 anos, por exemplo. Qual é a visão que você tem? Você acha que dá para fazer uma escolinha de MMA, por exemplo, de criança pequena? Você encontra uma certa dificuldade, porque você... o que é o MMA? É uma junção de todas as modalidades, né? Que eu faço parte de uma outra geração, mas antes da minha geração, tinha atletas que vieram cada um de uma modalidade e tinha filosofia da arte marcial, né? Que é uma coisa que acaba ficando perigoso, porque você não pode... Qual a filosofia do MMA? Né? Um esporte novo. Era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, porque se você mixa tudo... Que filosofia que tem então, esse qual esporte? a filosofia que tem esse esporte? Você tem que ter cuidado com isso para você passar uma didática para uma criança. Você seria capaz de desenhar aqui, mais ou menos, em linhas gerais, uma filosofia do MMA, por exemplo? Eu acho que você tem que ter respeito, você tem que ter humildade e perseverança. É uma coisa que eu aprendi dentro da arte marcial desde que eu me conheço como Anderson Silva. Mas dentro do MMA é complicado, porque como que você vai ensinar várias modalidades para uma criança que está em desenvolvimento? Eu comecei a treinar, eu tinha 8 anos, mas eu comecei a treinar na escola, eu treinava capoeira. Depois eu fui para o taekwondo, depois eu treinei boxe tailandês, depois tive a oportunidade de ir para o Corinthians e treinar boxe. Então, quer dizer, eu tive vários estágios para poder conseguir mixar tudo, e ainda é um pouco difícil, então é meio complicado. Talvez daqui uns 5, 6 anos, ou até mais, a gente possa ter isso. Amadurecendo e tudo. Anderson, pegando o gancho de falar sobre MMA com crianças, você tem muitos filhos, você tem uma esposa que te acompanha há muito tempo, entende o fato de você tomar umas porradas de vez em quando. Como é que você lida hoje com a ideia de você ser um lutador com seus filhos e com a possibilidade deles quererem seguir os passos do pai também? Existe essa discussão?
Não, em casa é muito tranquilo, assim, eu até insisto um pouco para os meninos treinarem, porque eu acho que é fundamental, né? Faz parte da história deles, eles têm que treinar. Eles treinam, não é uma coisa que eu exijo, mas é uma coisa que eles têm que saber, né? É uma coisa que vai ser passado para os filhos dos filhos deles, é uma coisa que eles têm que saber. Mas eu não fico, né, impondo alguma coisa. Eu acho que se cada um deles quiser ser lutador, vai ser uma coisa espontânea, eu vou apoiar, mas não gostaria. Não gostaria. Eu vejo o quanto eles sofrem pela minha ausência, né, e o quanto é difícil, né, porque você tem que, além de você treinar, você tem que se preocupar em não se machucar e voltar inteiro para a tua casa, né? Então, para mim vai ser horrível ver um filho meu lutando. Meus amigos lutando, eu já fico mal, eu já começo, ai meu Deus. Né? Então, é uma coisa assim que eu prefiro que eles joguem futebol, basquete, ping-pong, uma coisa mais segura. E as meninas? E as meninas? Porque agora no MMA tem as mulheres também, né? Mas as meninas são tranquilas, assim, elas não têm essa intenção de nenhuma ser lutadora, graças a Deus. Você pratica outros esportes fora esportes que envolvem luta, contato? Você pratica? Eu pratico. De vez em quando eu jogo futebol, né? Futebol? Minha grande frustração foi não ter sido jogador de futebol, né? E um esporte novo, né? Que nos Estados Unidos já é um esporte que já tem alguns anos, que é o paintball, que eu pratico bastante, que eu gosto bastante. Mas é uma modalidade que ainda precisa, aqui no Brasil, precisa ter um pouco mais de cultura, as pessoas estão começando a entender um pouco mais agora, tal. Mas é um esporte que eu gosto, que é um esporte de ação, um esporte de adrenalina, né? Essa questão das crianças também me lembrou de uma outra coisa que acho que vale a pena a gente comentar aqui, né? Eu ia perguntar para você se seus filhos veem as lutas, mas baseado no seguinte, Anderson, há um projeto de lei aí, criado há mais de 3 anos, do José Mentor, que é do PT, tentando proibir a transmissão do MMA pela TV. O que você tem a dizer sobre isso? Você é a favor? Você acha que as lutas têm que ser realmente televisionadas? Você acha que isso realmente não alimenta uma coisa assim de... Não sei se é exatamente de violência, mas... Já tentaram fazer isso com o boxe, né? Exatamente, já tentaram. As crianças veem as lutas? Vêm. Tem crianças menores que os meus filhos que veem lutas também. E que falam, eu sou teu fã. Né? A gente tem crianças lá no nosso projeto, no Rio, no Tim Nogueira, que tem 8, 7 anos que veem luta. Né? Que já sabem, o Anderson Silva, Minotauro, Olioto... É normal, né? Eu acho que a gente tem tantas coisas para se preocupar, né, em relação à proibição. Com certeza não é a maior violência que a TV mostra. Né? Eu acho que é um esporte novo que exige... o futebol americano no Brasil, se você for transmitir um jogo de rugby ou um jogo de futebol americano, você vai ver violência. Porque culturalmente o nosso país não está preparado para isso. As coisas estão mudando, né? O MMA é o esporte mais antigo do planeta. E é difícil também acreditar que um esporte hoje em dia viveria sem a televisão também, né? A gente vê o próprio crescimento do MMA no Brasil, né? Depois que a Globo comprou os direitos, tudo a ascensão que foi, né? Aliás, eu queria que você comentasse isso, Anderson, essa mudança que houve depois da entrada da TV Globo, dos meios de comunicação, da ampliação da cobertura, porque o MMA já superou o boxe em espaço, pelo menos, nos jornais amplamente. Né? O basquete. O que é que mudou e por que mudou? Foi só pela entrada da TV? Eu acho que o trabalho que o UFC faz com um trabalho de mídia, de divulgação desse esporte, é muito bom. Né? Eles fizeram um reality show nos Estados Unidos que deu muito certo. Trouxeram para o Brasil, eu achei que a forma a qual eles conduziram as séries, né, e os realities não foram muito boas, mas isso ajudou a divulgar mais o esporte, né? Porque quando você coloca um monte de atleta num reality show, numa casa, trancados, um monte de cara que está ali treinando para ter uma condição melhor de vida, de querer ser um lutador do UFC, né? E você consegue conduzir isso da maneira correta, passando realmente o que é a filosofia, que é o grande problema, a filosofia da arte marcial, o quanto você tem que ralar para você chegar lá, você consegue
interter uma pessoa na televisão. Pô, esse cara, a história dele é legal, vamos ver isso aí. Vamos assistir. Peraí, calma, não troca de canal, vamos ver que eu achei interessante. Né? Então isso ajudou bastante a divulgar. E aí, unindo uma coisa com a outra, a Rede Globo achou interessante, colocou no canal, e isso vem crescendo cada dia que passa mais. Né? Anderson, tomando uma carona na pergunta dele, você concorda que esse sucesso tem que ser mais bem dividido pelo seguinte: você, até pouco tempo atrás, ou ainda, ainda é o maior lutador de MMA da história. E a sua última bolsa, a sua última defesa de título, a sua bolsa foi de $600 mil, que estava registrado lá na Comissão Atlética. Enquanto isso, o melhor boxeador da atualidade, que é o Floyd Mayweather, ele ganha 60 milhões por luta. Por que essa diferença de bolsa entre o melhor boxeador e o melhor lutador de MMA de toda a história? São esportes diferentes, né? São esportes totalmente diferentes e que está crescendo. É como o futebol quando começou, né? Hoje, na época do Pelé, eram outros valores. Hoje em dia você vê um garoto como Neymar, como Pato, ganhando milhões. Você está falando de natural. 600 mil por... 600 mil por luta contra 60 milhões por luta. Perfeito. Aí eu estou questionando. Eu gostaria muito que o Dana tivesse ouvindo você falar isso. Fosse uma sugestão. A gente pode... Mas é um negócio que pode vir a acontecer. É muito novo, né? É um esporte muito novo. Eu acho que precisa... O boxe é muito tradicional. O boxe tem uma tradição muito grande e envolve muitas outras pessoas e muitos outros patrocinadores envolvidos no boxe. Fora do Brasil, né? Você não acha que é uma questão de ambição, então, dos dirigentes de cada esporte? Eu acho que é uma questão de crescimento do esporte. Organização. E organização também, dos caras entenderem que a gente vale isso, né? Eu acho que tem essa coisa. Eu acho que todo atleta que luta MMA, o quanto a gente treina, o quanto a gente se prepara, eu acho que esse valor aí não seria ruim, não. Seria bom. Mas ainda falando sobre televisão, lutador virando estrela, você acha que falta, aquilo que o Rota estava falando no primeiro bloco também, faltam os lutadores perceberem que eles estão virando estrela no Brasil, tem incentivo de marketing? Porque quem vê você é uma pessoa antes de ter uma assessoria e uma empresa de marketing, e você é outra pessoa hoje em dia. A gente tem bons lutadores no Brasil, mas eles não gostam de ir na televisão, eles não gostam de dar entrevista. Você acha que falta isso para o lutador brasileiro ainda? Falta. Eu acho que é conhecimento de causa, né? Conhecimento de causa é uma coisa que todo mundo tem que ter, para que você possa se expressar, para que você possa expressar os seus direitos e mostrar o quanto você pode se envolver em várias coisas, em vários assuntos. A minha opinião é que os atletas de MMA são muito habitolados, né? São poucos que conseguem entender o que está acontecendo com o esporte. O esporte é novo, os atletas que estão começando agora só estão preocupados em chegar a ser campeão do mundo e não estão preocupados no pós-carreira. Isso é muito complicado, né? E é um problema muito sério isso, porque nem todo mundo vai conseguir chegar onde o Minotauro chegou, onde o Pedro Rizzo chegou, onde outros atletas chegaram. Então tem que ter essa consciência, né? Eu acho que é fundamental para que as marcas se interessem em patrocinar os atletas. Eu acho que a postura, você saber se expressar diante das câmeras, isso é super importante. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já para falar de MMA com Anderson Silva. Estamos de volta para falar de MMA com Anderson Silva. Anderson, qual é o golpe mais doloroso e qual é o mais eficaz, na tua opinião? O golpe mais doloroso é o que você não vê, e o mais eficaz é o mais rápido. Pode ser qualquer que seja a região. Qualquer que seja a região, desde que seja válida, né? Seja legal. Certo.
Qual é a sua melhor luta? Você tem essa... Na minha carreira toda? Na sua carreira, uma que você diga assim, foi meu auge. Nem que foi a mais importante, mas é que você se sentiu 100%. Meu primeiro título mundial no Japão, no Shoto, em 2001, com o Hayato Sakurai. Foi meu primeiro título mundial, foi a melhor experiência que eu tive representando o Brasil. A gente vai matando curiosidade, a gente no outro bloco falou dessa coisa do boxe. Por que o boxe te perdeu? A gente tem uma história, por exemplo, com o boxe de Éder Joffre, sem contar a história toda do boxe, tem até uma história literária mesmo. Por que o Anderson Silva não foi em frente no boxe? Eu tive a oportunidade de treinar, eu treino até hoje, mas eu não era um esporte ao qual eu tinha 100% de vontade de fazer. Eu fazia e praticava porque eu precisava entender para melhorar dentro da minha modalidade. Usar, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer algumas lutas de boxe, né? E gostei muito, mas não era para ser. Mas você quer enfrentar o Roy Jones Jr. ainda? Quero, muito. Num ringue de boxe? Muito. Isso é o meu principal gol como atleta de luta. E você acha que isso vai acontecer Quem ainda? conta quem é, Eduardo? Roy Só Jones pros- Jr., durante um certo período Pros leigos. da história do boxe, foi o melhor lutador independente da categoria de peso. Seria acredito que ele como se ainda fosse é, o Anderson do boxe. Eu acredito que ele ainda é. Eu vejo ele há muitos anos e é um sonho pessoal meu, né? É um gol pessoal que eu tenho de lutar contra ele. Ele já se expressou, já falou que gostaria de fazer e para mim seria uma experiência ótima. Peraí, mas então o que falta para vocês se enfrentarem? Falta o Dana White soltar, abrir a gaiola e falar, vai cara, vai lá lutar com ele. Ele é mão de ferro total, né? Ele é. Ele é um paizão, mas ele é jogo duro. A gente tem nossos arranca-rabos direto. Os limites também impostos pelo MMA também te tiram a Explica chance quem é o Dana White. O cara que controla o UFC, tô errado? Ele é o... Não sei se essa é a melhor definição, né? Mas Ele é o... Como é que você o definiria, chairman. Anderson, isso? Quem é? Como eu Conta pra definiria o gente. Dana White? Assim, é o Don King do... Ele é o Bush do MMA, né, cara? Porque essa limitação te tira, por exemplo, a chance de disputar uma Olimpíada, por exemplo, você já falou, já vi você falar que gostaria de participar. Mas são questões contratuais, né? Fica difícil com a minha... Não quer dizer que são necessárias, né? Eu acho que ele podia Pro ter me Dana, com liberado, certeza. né? Podia ter me liberado para fazer algumas seletivas para poder participar das Olimpíadas dentro do taekwondo. Podia já ter me liberado para fazer a luta contra o Roy Jones, mas se ele abrir ele vai ter que abrir para outros atletas fazerem outras coisas. E aí acaba perdendo um pouco o controle. Né? Então é um pouco complicado para ele. Mas eu entendo. Anderson, no universo das lutas, principalmente agora do MMA, muita gente questiona a integridade do negócio. Como já comentamos no primeiro bloco, fala-se sobre luta forjada e tudo mais. Você, como especialista, você pode dizer se seria possível realmente uma luta ser forjada de modo que o público não percebesse? Tamanha, por exemplo, é a agressividade que uma luta de MMA tem? Você acha que a gente já pode ter acontecido e a gente não percebeu? Como atleta, eu posso dizer para você que é muito difícil isso acontecer, porque ninguém treina 4 meses para ir lá e forjar uma luta. Ninguém. Eu, pelo menos, não conheço nenhum atleta que seria capaz de fazer isso. Né? Eu acho muito difícil isso acontecer. Você se treinar 4 meses, lesão, perder peso para chegar lá e você simplesmente forjar uma luta, eu acho que para mim não é inviável, não cabe. Você acha que a maioria dos seguidores de MMA hoje, esses novos fãs, eles não compreendem muito bem o que se passa dentro de um octógono? Nem um pouco. Menosprezam as porradas que vocês tomam? Principalmente os internautas, aí, os viajantes da internet, assim. Os caras não entendem absolutamente nada, não sabem nada do que eles estão falando. Como é que isso São se muito manifesta? poucos, né? Se manifesta de várias formas. Uns falam umas besteiras incabíveis, né? A gente que vive isso no dia a dia, eu que vivo isso todos os dias, desde os meus 8 anos de idade, eu sei exatamente o que acontece ali dentro, né? E o que acontece com o atleta, né? Às vezes você está numa situação que você está se preparando para lutar e você tem uma lesão no joelho. Você tem uma lesão no joelho, mas você não quer parar de treinar, você quer continuar treinando e mesmo que você não possa treinar, você quer lutar, mas você não pode.
E aí você ouve um monte de falastrão que não sabe de nada falando um monte de besteira. Não, porque o cara tá amarelando, não, porque o cara não tá com o joelho machucado, nada, o cara tá fugindo do outro, e não é nada disso, né? É complicado. Anderson, mas para você não acaba ficando até melhor o fato de todo mundo achar que você entregou a luta Não. de uma certa forma? Porque Não, então a isso sua é derrota ruim. não foi legítima. Isso é ruim, né? Eu acho péssimo isso, as pessoas acharem isso. Porque eu sou brasileiro E seria uma desonestidade. e seria uma desonestidade com os brasileiros, né? Toda vez que eu entro para lutar, eu entro 100% pensando no Brasil. Por isso que eu não gosto de lutar com brasileiro. Que eu tento levar o meu país ao topo maior que eu puder, né? Então, é uma coisa assim que é muito chato as pessoas falarem isso. Não, porque assim, a teoria que corre por aí é assim, ele fez isso, ele teria feito isso porque obrigaram ele nem estava sabendo que ia ter que fazer isso até entrar lá no octógono e aí forçar. O dia que alguém me obrigar a alguma coisa dentro do meu esporte, eu paro de fazer. Porque eu faço porque eu gosto, né? Não existe... ninguém vai me obrigar a nada, assim, dentro do meu esporte. Você tem que ganhar, ou você tem que perder, ou você tem que lutar. Não, eu vou lutar se eu quiser, se eu tiver com vontade. Não por questões contratuais, não existe isso. Anderson, eu queria tirar a dúvida de uma vez por todas. Agora é a hora. Você falou que tinha treinado, que o Steven Seagal tinha ensinado para você o que você venceu o Vitor Belfort. Só que a gente já tinha visto em algumas lutas bem do início da sua carreira, você dando o mesmo golpe. Thales, com Demian. E agora tem essa história, que você vai treinar com o Chuck Norris para revanche. O que é verdade e o que é mito? O que é uma olha grande só, piada? deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para acabar isso. O Steven Seagal é um amigo pessoal do Joinha, que é um dos meus empresários na Top Media. E ele resolveu ir na academia assistir um treino por ser convidado pelo Joinha. E no dia que ele chegou lá, a gente estava treinando. E no momento que ele chegou, eu estava treinando exatamente o chute frontal. Né? Ainda bem que já estava no final, porque senão eu não ia aguentar ele falando e todo mundo falando e ele pedindo para mim chutar do jeito que ele queria. Mas ele deu um toque, né? Ele falou, chuta, se você fizer assim, o chute vai sair um pouquinho melhor. E aí eu ouvi, né? É sempre bom você ouvir os mais velhos. Eles entendem, já viveram muito mais que a gente algumas situações. E aí eu falei, é verdade, eu acho que eu vou treinar esse movimento aqui que vai melhorar. Mas não que foi ele que me ensinou, isso eu já treino há muitos anos. Né? E essa história do Chuck Norris? Então, um repórter me perguntou, me ligou, e aí, o que você vai fazer de novo? Eu fiquei no telefone um tempo, falei, eu vou ligar pro Chuck Norris, eu acho que ele vai me treinar agora. Chuck Norris explica também quem é. É um ex-lutador de karatê que depois ficou se tornou um grande ator, né? Como ator. Você pensa numa carreira artística, eu ator, penso, você pensa nisso? Porque você é muito espontâneo, não é? E você brinca. Eu estou me preparando para isso. Você já fez algum curso, alguma coisa? Estou fazendo. Estou fazendo um curso nos Estados Unidos de acting, eu e meus filhos, e aqui no Brasil também, com o Luiz Mário, com a ajuda de Johnny Araújo, que é meu grande amigo, um grande diretor também. Mas fazer um papel de um lutador ou algo completamente diferente? Totalmente diferente. Eu acho que tem que afastar quanto mais essa imagem de lutador do ator, né? Eu acho que para você ser um bom ator, você tem que fazer de tudo. Mas eu acho que seria muito melhor se eu não fizesse essa coisa de lutador. Você falou do que você lê pela internet, por exemplo, e o Rata já disse que você se expressa muito bem, é realmente um perfil totalmente diferente daquele que a gente imagina do lutador de MMA. Vou te fazer uma pergunta agora. Vou te fazer uma pergunta agora, que ela é o seguinte: para esclarecer um pouco esse meio que você transita, o que aconteceria com o lutador de MMA se aparecesse no Instagram dando um selinho no chefe de cozinha, por exemplo? Que foi o que o futebol viveu, entendeu? Não, eu acho que... Olha só. É um exemplo que foi recente. Minha opinião pessoal é o seguinte. Não, diga. Não vamos ser homofóbicos. Você dá um selinho em alguém é a coisa mais natural do Não, mundo. eu também acho, mas como é que você acha que Nós estamos em 2013, homem. Mas como é que é o meio, né? Como é que é o meio? Mas, por exemplo... Eu concordo com mas você, será que o MMA claro. aceitaria você... Não seria, por exemplo, no Vitor Belfort, e aí você vai lá no seu Instagram ou em qualquer outra mídia social e você posta, você faria isso?
Não, eu não daria um selinho a no Vitor pergunta- Belfort, mas daria um selinho no amigo meu. A minha pergunta nem era muito essa. Eu queria saber, na verdade, como é que você imaginaria a repercussão, entendeu? Porque o futebol que a gente imagina, ainda que muito viril, menos viril do que a sua modalidade, entendeu? Como é que seria? Mas isso já aconteceu comigo. Mas você deu um ao vivo, deu um desculpa te selinho? interromper. Eu dei... Na última luta. Não, na minha última luta não, no Meca. No Meca, no Luiz Azeredo. Também. Você mandou um selinho, é isso? Mandei um selinho, ele Parabéns. tava todo marrento, aí eu Sem cheguei perto e reação. dei um beijinho. Mas não E quem vai repercutiu falar alguma muito porque eu não coisa? era famoso, né? Então não repercutiu muito. E aí nessa minha última luta também, aí o Weidman, na hora da pesagem, ele deu um passo para frente, eu também, aí ele não quis dar um passo atrás e eu também não. Aí a gente colou os rostos, aí, se deu um selinho, não sei o quê, mas Ótimo. passou. Anderson, só voltar para encerrar o assunto de vez. Pablo falou de entregar o resultado, o que você lê? Você já parou para pensar que se você ganhasse, por exemplo, 2 minutos de luta, muita gente vai falar, tá vendo, ele entregou. Agora ele venceu muito fácil. Não, quanto mais rápido acabar, vai ser melhor para mim, né? Eu queria ter acabado no primeiro momento. Se ele começou a luta, se ele entrasse, tropeça, ganhei, tá bom, valeu, vou para casa, né? Tá bom. Eu vou treinar o máximo que eu puder e vou tentar acabar a luta o mais rápido que eu puder também, né? Mas ele entregou. As pessoas vão falar, né? Se perder de novo, falar, agora ele tem que se aposentar, perdeu de novo, o Weidman é o melhor do mundo, né? É normal, isso é natural. Você tem que saber lidar com essas situações. E eu estou preparado para isso, porque eu posso perder de novo, né? E se eu perder de novo, aí a mídia vai cair de pau em cima, as pessoas vão criticar, vão falar, não, ele já não é mais o mesmo. Aí pode, se é possível, o Dana White falar, está na hora dele se aposentar. Né? Ele aposentou o Chuck, né? O Chuck não queria ter parado de lutar, ele aposentou o Chuck Liddell, que foi um dos caras que fez história dentro do UFC. Né? Mas, enfim, é uma coisa que você tem que estar preparado. Como você se sentiria se ele falasse isso para você? Olha, eu ia falar para ele, obrigado por tudo, mas eu vou continuar fazendo o que eu gosto de outras formas, né? Vou para outro evento, vou lutar outras modalidades, né? E vou continuar lutando, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Falando que ainda sobre o fato do público não entender bem o que você faz lá dentro do octógono, quando você, nessa última luta, por exemplo, muita gente teve a impressão de que você tinha como dar um golpe, avançar, e que você pegou e ficou estudando o adversário. Você costuma fazer muito isso, tipo, procurando a melhor hora de golpear, ou procurando uma brecha, ou o momento de dar o golpe final. É assim que funciona? Como é que funciona a sua cabeça na hora? É tudo muito rápido, você fica medindo o que fazer, e as pessoas acham, olhando de fora, parece muito fácil o que você faz, parece que a qualquer momento você pode acabar com o cara, e não é bem assim. Às vezes as lutas se estendem por 1 round, 2, 3, porque você está simplesmente procurando a hora. É assim mesmo? Eu procuro, juntamente com toda a minha equipe, eu procuro ser o mais rápido possível nos meus movimentos. E quando eu estou lutando, eu não, até nos treinos, eu não gosto de desperdiçar nenhum tipo de golpe. Eu gosto de colocar o golpe certo, no lugar certo, na hora certa, para que eu possa vencer rápido, né? E aí acaba que gera essa polêmica, porque eu tento induzir o meu adversário aos movimentos aos quais eu treinei. E aí acaba que gera essa polêmica. Às vezes demora muito mais tempo, às vezes não demora, né? E foi o que aconteceu. Dessa vez não deu certo. Você não se importa muito com o fato disso parecer que você, inclusive, não está levando tão a sério como poderia, porque você poderia acabar com a luta bem antes? Você já se preocupou com isso? Ou fala assim, não vou mudar meu estilo? Não me preocupo com isso. Até porque se eu me preocupar com o que as pessoas estão falando, eu vou acabar não sendo eu mesmo. Eu acho que quando você faz uma coisa que você gosta, que você ama, você tem que ser você mesmo, você tem que ser verdadeiro, você tem que passar a verdade. Né? As pessoas vão gostar de você pelo que você realmente demonstra, pelo que você é. Você não tem que ser um cara diferente porque você vai agradar fulano. Não, eu sou assim e é assim que você tem que ser. Né? Você tem que melhorar o que você tem de errado, mas não que você tem que mudar o teu estilo, que você tem que... você dança de um jeito, você vai querer dançar de outro. Por quê? Porque uma pessoa falou que tá feio? Não. Então deve ter incomodado ler o Twitter no dia seguinte à luta, por exemplo. Eu li, mas eu não dei muita bola, não. Não dei muita bola. Eu falei, beleza, é isso mesmo. Eu já sabia que as pessoas iam falar,
né, eu vejo muito as pessoas falando sobre a seleção brasileira, né, e sobre os técnicos da seleção brasileira. Eu vejo muito as pessoas falando sobre o vôlei, sobre o judô brasileiro, né? Ninguém sabe o que tem por trás, né? Então é complicado. Quando você vive aquilo, é diferente. Você ouvir de alguém que vive aquilo é totalmente diferente de uma pessoa que não vive aquilo, não vivenciou aquilo. É muito difícil. Agora, uma coisa que está acontecendo, eu trabalho praticamente só com futebol e também com alguns outros esportes, é o seguinte: no Campeonato Brasileiro hoje, virou moda jogadores com mais idade se destacarem. Juninho Pernambucano, Zé Roberto no Grêmio, por exemplo, Paulo Baier no Atlético Paranaense. Você tem 38 anos de idade. O que é melhor no Anderson Silva aos 38 anos? O que você mais gosta de você como lutador e como pessoa hoje? Que muita gente pode pensar, será que ele vai parar? Será que ele tem algum plano de não seguir? O que é melhor nesse momento para você? Fazer tudo com muita tranquilidade, sem pressão nenhuma, sem se preocupar com o resultado. Fazer o que eu gosto. Eu faço o que eu amo. Eu faço do jeito que eu tenho que fazer porque eu amo. Não me preocupo muito. 38 anos, o cara é 10 anos mais novo. Tá, e aí? Ele tem 2 pernas, eu também, tem 2 braços, ele não vai poder socar com as 2 mãos, com as 2 pernas ao mesmo tempo. Então, vamos lá, vamos fazer o que a gente gosta de fazer. E dá para lutar até que idade, Anderson? Olha, eu espero que eu consiga lutar mais uns 5 anos, né? Meu Deus, a mulher vai ter um troço. Mas é uma coisa que eu pretendo, né? Eu acho que eu consigo lutar mais uns 5 anos. Anderson, você sempre recusou o título de melhor lutador de MMA da história, que todos os especialistas indicam você. Se você não é o melhor da história do MMA, quem é? É difícil você falar que existe o cara que é o melhor lutador da história dentro do MMA. Na minha opinião, o melhor lutador pound por pound é o BJ Penn, né? Pelos feitos aos quais ele realizou dentro do UFC. Né? E aí a gente tem o Royce Gracie, que foi o cara que entrou para a história, né? Então tem que ser respeitado. Mas eu não me coloco nessa posição, até porque eu ainda luto, então é muito difícil, eu não gosto de me colocar nessa posição, e é uma posição assim que eu acho que é muito difícil de uma pessoa alcançar, ainda sendo lutador, ainda tendo muita coisa para passar, né? Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos logo para o último bloco da entrevista com o lutador Anderson Silva. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com Anderson Silva. Anderson, se eu entendi bem, no primeiro bloco da nossa entrevista, você disse que quando era garoto, você se sentia mais fraco ou menos forte que os outros, foi isso? Eu me sentia... Era isso? Você era franzino? Muito. O meu apelido era Pernilongo do Zaire. Horrível, péssimo. Quando é que você começou? Quando é que houve essa mudança física? Quando é que você se sentiu mais forte? E o que aconteceu com a tua cabeça quando você percebeu que você já tinha esse poder aí de pelo menos não apanhar? Assim, foi uma coisa que aconteceu natural, né? Eu sempre fui muito chato. E você tomou que providências para mudar fisicamente? Foi mudando. Com o tempo foi mudando. Meu corpo foi mudando. Fui ficando mais fazer velho. Exercício? Com os exercícios foi mudando. Mas, assim, minha mãe é muito magra, meu pai é muito magro. Então, geneticamente, não tinha muito o que eu fazer. Eu tinha que deixar as coisas acontecerem, né? Mas até os meus 18 anos, assim, foi meio complicado, né? E você promoveu depois alguma revanche com alguém? Não, aí eu comecei a fazer bullying com os meus amigos, né? Comecei a fazer bullying com eles. Eu comecei a zoá-los. Você gosta do apelido Spider? Você se sente bem com ele? Então, eu gosto do apelido porque, assim, eu sempre fui fã do Homem-Aranha. Quando eu fui criado pelos meus tios, né? Então tem tudo a ver. O Homem-Aranha foi criado pelos tios também, né? Eu fui muito pequeno para Curitiba, fui criado pelos meus tios e sempre gostei do Homem-Aranha, né? Às vezes eu dormia com uma roupa do Homem-Aranha por baixo e aí colocava o uniforme e ia para a escola. No recreio eu tirava
o meu uniforme e ficava brincando, achando realmente que eu era o Homem-Aranha. E aí as professoras chamavam minha tia na escola, olha, esse menino precisa realmente de tratamento, porque ele realmente acha que ele é um super-herói, a senhora tem que tomar cuidado. E foi indo, e as coisas foram acontecendo. Quando eu fui lutar no Pride, a locutora que chamava as lutas, eu estava com uma camiseta, eu falei, olha, você é muito parecido com o Homem-Aranha mesmo. Eu falei, tá bom, achei que ela estava me sacaneando. E aí à noite, quando eu fui lutar, ela me chamou como um Spider, né? E aí ficou. Né? E assim, é legal, porque é o único super-herói que tem conta para pagar. A propósito, você já é um homem rico? Eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho amigos de verdade, né? Então E eu sou financeiramente? Financeiramente eu sou um cara bem sucedido, né? Rico ainda não. Acho que quando eu começar a lutar boxe eu fico rico. Anderson, você Por favor. contou que quando você era menor, quando você era jovem, você foi vítima de racismo em algumas oportunidades. O cara no McDonald's falou, não quero ser atendido por um negro. Os policiais chegaram, bateram em você, falaram, um neguinho que nem você não tem dinheiro para ir em shopping, não. Hoje, de alguma forma, você se sente vítima de algum tipo de preconceito ou não mais? Eu sofri várias situações as quais, né, eu sofri racismo. Não só eu, mas minha irmã também. Minha irmã passou um episódio na escola que pintaram ela toda de giz. Absurdo isso, né? Mas aconteceu. Mas em casa a gente sempre foi muito... Eu acho que os filhos, a educação, porque meu tio é militar, então meu tio sempre falou que a educação é muito comparada com adestramento. Você tem que adestrar o teu filho a fazer o correto, né? E a gente sempre foi muito treinado para ser muito bem resolvido em relação a isso. Os meus filhos, os meus sobrinhos, né, a minha família toda tem muito essa coisa de saber que, né, você tem que saber como lidar com isso. Existe, não só com negros, mas com japonês, alemão, enfim, com todo mundo. É uma coisa horrível, mas existe. Mas eu lido com isso com muita naturalidade. Assim. E na sua posição atual, por exemplo, que depois da sua revanche com o Sonnen, no dia seguinte todo mundo estava falando da luta. Você acha que você tem o poder de fazer alguma coisa, ou planeja fazer alguma coisa para mudar essa situação, trabalhar contra o preconceito? Claro, eu acho que o preconceito é uma coisa tão horrível, cara. Eu acho que você não tem que ter preconceito de nada. Né? A gente está no meu caso, eu acho que a gente está no mundo moderno. Pô, casamento gay, papa argentino, né? Pô, cara não pode ter preconceito de nada, né? Eu tô brincando, mas é sério. Eu acho que esse negócio de preconceito não dá para ter. Você tem que ter, né? Tem que ter parâmetros, né? As pessoas têm que entenderem que você tem que viver do jeito que você tá afim e eu tenho que respeitar. Desde que você não ultrapasse o teu limite, né? Claro. Né? Aquela coisa, né? A minha liberdade de expressão é a minha liberdade de expressão e a tua é a tua, desde que a gente não ultrapasse os limites um do outro. Claro. Anderson, num país tão carente de ídolos e de formadores de opinião como é o Brasil, deve estar havendo bastante assédio em torno da sua figura para se posicionar, para assumir certas causas, levantar certas bandeiras ou ser porta-voz de certos assuntos. Você sabe como selecionar quais causas você poderia assumir como suas e virar porta-voz? Ou tem coisas que você não quer falar a respeito, tipo política, por exemplo, você não se engajaria politicamente no Brasil hoje? Aproveito para perguntar se algum partido político já te convidou para ser candidato. Não, eu não entendo de política, né? Para você falar de política, você tem que entender o mínimo, né? É claro que eu procuro, junto com as pessoas as quais eu convivo no dia a dia, com os meus filhos, com a minha esposa, a gente procura entender um pouco do que está acontecendo. Mas não é uma coisa que eu tenho profundo conhecimento, que eu não conheço de política, não entendo de política. A minha opinião sobre política é o seguinte: para a gente ter um país melhor, a gente tem que ter políticos que realmente sejam patriotas, né? Eu tenho a oportunidade de viver nos Estados Unidos e o que a gente tem nos Estados Unidos é exatamente isso.
políticos que são patriotas. Então eles acabam fazendo... não adianta. Em qualquer lugar do mundo vai ter a mesma coisa, vai ter roubalheira, vai ter essa sacanagem toda, mas o patriotismo é uma coisa super importante e fundamental para que a gente tenha um país melhor, politicamente falando. Essa é a minha opinião pessoal. E quantas outras causas de que falou, Então, que não envolvem necessariamente a eu acho que as militância crianças. Eu, se fosse defender alguma causa, eu defenderia a educação do Brasil, né? Porque é onde a gente pode mudar o Brasil. Dando conhecimento de causa para as crianças que a gente tem, e isso pode mudar tudo que a gente tem visto por aí. E a gente tem um país tão rico, tão bom, que a cada dia que passa vem pessoas de outros países. Eu, que tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, o nosso país é muito bem visto. É um país que é abençoado por Deus. A gente não tem guerra, não tem bomba nuclear, não tem nada disso. O que falta é realmente isso. Os políticos terem a consciência de que eles podem mudar e podem tornar o nosso país melhor. Anderson, e como é que você viu as manifestações? Você é a favor? Você é simpático com elas? Eu achei, de certa forma, um verdadeiro pastelão, assim, porque acabaram pessoas corretas querendo demonstrar o quanto elas estavam indignadas com as coisas as quais estão acontecendo, e outras pessoas que usaram isso, né, de uma maneira totalmente errada e que acabou prejudicando o que as pessoas estavam tentando manifestar. Você está falando das depredações. Eu acho que isso foi horrível, porque indiretamente está saindo do dinheiro do povo. Pô, como é que você vai destruir um patrimônio público que está saindo do teu bolso? Como é que você vai reivindicar uma rua melhor, iluminação, se você está destruindo tudo isso? Então, quer dizer, as pessoas que tiveram a consciência e fizeram a manifestação de maneira correta estão de parabéns. São pessoas que têm todo o meu apoio, mas as pessoas que estavam lá para fazer vandalismo, destruir o patrimônio público, infelizmente não fizeram nada de bom, a não ser atrapalhar a manifestação. Você iria para a rua, Anderson? Você é um cidadão insatisfeito? Olha, eu não iria para a rua porque senão eu iria sofrer bullying, mas eu achei correta a manifestação, né, da forma pacífica. Eu achei super bacana, e isso é uma forma de mostrar que as pessoas estão usando o seu conhecimento de causa para entender e para mostrar para os políticos que eles sabem o que está acontecendo, né? E sem falar em marcas, nem resultados, assim, tem um esportista que você admire pela postura, pelas causas também? Tem. Eu sou super fã e tento, claro que são modalidades diferentes, mas eu tento seguir, assim, de certa forma, o mesmo caminho. Ayrton Senna. É o cara que tem uma representatividade na minha vida muito grande. Assim, ele e o Ronaldo. São pessoas... Ronaldo como superação, né? E Ayrton Senna como um exemplo de atleta, de pessoa e de brasileiro. E é verdade que você imita muito bem a voz do Ronaldo? Pô, eu tento, né, cara? Pô, a gente faz o que pode. Ele não gosta muito, mas é tranquilo. Inclusive, eu vou voltar a jogar no mês que vem. Já estou me preparando e é isso. Quem é o seu melhor amigo no MMA? Meu melhor amigo no MMA? Eu tenho grandes amigos, né? Mas meu melhor amigo é o Rodrigo Minotauro. Tenho grandes amigos. Tenho o Rafael Feijão, que é meu irmãozão também. Mas o Rodrigo Minotauro, o Rodrigo e o Rogério são pessoas que me deram de volta num momento que foi muito difícil para mim, a vontade de continuar fazendo o que eu faço, né? E rivais, existe inimizade de verdade nesse negócio? Existe... Rivalidade, pelo menos. Rivalidade é normal, porque é um esporte de contato, um esporte que todo mundo quer estar em primeiro, é normal ter a rivalidade, né? Mas inimizade não existe, né? Até porque a gente não tem como você ter inimizade com alguém. Porque se acabou a luta, cada um vai pro seu canto, um mora num lugar, outro mora em outro. Tem as picuinhas, né? Porque é normal, porque todo mundo quer alcançar uma oportunidade de lutar. Pelo título ou alcançar o que você supostamente tenha. É normal isso. É uma rivalidade saudável.
Esse negócio de ficar mandando recado pela imprensa, esse trash talk que alguns lutadores fazem tão bem, você acha que isso faz parte do jogo limpo, aceitável da modalidade? Eu acho que se você ganhasse dinheiro fazendo isso era legal. Eu não faço isso porque eu não ganho dinheiro fazendo isso. Né? Eu estou promovendo uma coisa que vai ser bom só pro Dana White, né? E pros promotores. Para mim não vai ser bom em nada. Então eu me mantenho calado. Mas você acha que Anderson, isso... por favor. Só uma pergunta, você acha que isso pode manchar a imagem do MMA? Muita gente pode achar que é combinado pelo fato de vocês estarem brigando e quando acaba a luta tá todo mundo se abraçando, gente que não entende o que se passa dentro do octógono. É um pouco complicado, né? Assim, você tem que ter parâmetros, né? Você tem que entender que é como o Chael. Ele começa numa linha e vai até o final. Né? Ele vai e não é um lutador assim que você pode dizer que ele é um cara que é bom, um top 10 no que ele faz. Não. Mas ele é um cara que fala bem, ele é um cara que consegue provocar bem, né? Ele conseguiu colocar todo o Brasil contra ele. Né? E o brasileiro é um povo pacífico, ele conseguiu colocar todo mundo contra ele. Né? Inclusive você? Ele te tirou do sério? Ele me tirou do sério quando ele falou da minha esposa e do Brasil, né, cara? Quando ele... o cara, né, falou da minha pátria. Eu acho que... todos os lugares aos quais eu lutei, em todos os países, a gente sempre entrou... É uma coisa que eu tenho desde criança, a educação de casa. Toda vez que você entrar num lugar, você entra de cabeça erguida e sai de cabeça erguida. Né? E sai sempre pela porta da frente. Né? E assim, ele desrespeitou meu país. Desrespeitou a minha pátria, desrespeitou a minha família. Então, eu não fiquei com raiva dele. Eu me senti obrigado a vencê-lo e dar uma prova para ele de que o Brasil é o melhor no que faz dentro do país dele e ele tem que respeitar isso. Anderson, eu vou precisar encerrar. Faça a pergunta, o Anderson responde rapidinho e a gente vai para o fim do programa. Você acha que o UFC privilegia o Sonnen de alguma forma? Porque um lutador faz uma piada com estupro e é retirado do UFC. O Sonnen, ele defendeu a invasão da sua casa, falou que ele ia invadir a sua casa, ia fazer algumas coisas com a sua mulher e não aconteceu nada, ao contrário, ele foi até premiado. Você acha que o UFC erra ao passar a mão na cabeça de um lutador desse? Eu acho que ele tinha que ter sido punido, né, pelas atitudes dele, até porque tem crianças que assistem, né, mas enfim, ele é americano, o evento é americano, né, e a gente tem que dar as lições da maneira que a gente pode. Ao falar sobre o futuro dos seus filhos, você disse que das dificuldades, né, que existem na vida de um lutador. Para a gente que está assistindo aqui, para a plateia, você vê sempre o grande momento do lutador, que é a luta em si. Você está lá ganhando ou perdendo. Como é que é o dia a dia? Queria que você descrevesse resumidamente como é que é o cotidiano, o dia a dia de um lutador, fora da luta. Amanhã, por exemplo, como é que vai ser o seu dia? Amanhã o meu dia vai ser de trabalho. Vou levar os meus filhos para o aeroporto, meus filhos e minha esposa para o aeroporto. Eles voltam para os Estados Unidos e eu vou para o trabalho. Aí só vou ver meus filhos depois. O que você chama de trabalho envolve o quê? Treino? Meu treino começa só a partir do momento que eu chegar na Tailândia, né? Mas os meus trabalhos fora a luta, né? Meus trabalhos publicitários, né? Os meus compromissos com os meus patrocinadores. E esses cuidados, você não tem cuidados que são típicos de um lutador quanto à alimentação? Tenho. Tempo de sono, essas coisas, tem tudo isso? Tenho muito isso. Eu nunca paro de treinar, eu sempre estou treinando. Mas começa a intensificar, vai começar a intensificar quando eu realmente parar todos os meus trabalhos fora a luta, que é o tempo que eu tenho, né? Eu tenho todo um cronograma para mim poder estar apto a voltar a treinar e ficar tranquilo só com treino, me preocupar só com treino e nada mais além do treino. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Renata Fan, do Davi Vieira, do Eduardo Orrata, do Pablo Miyazawa e do Vladir Lemos, e também do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço especialmente a presença do Anderson Silva, que fez uma pausa na sua rotina corrida para nos conceder esta entrevista. Boa noite,
Boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.